Crianças, bem-vindos! Tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso ensino remoto de hoje, quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Já vai fazendo as suas anotações em seu caderno. Organize-se. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar com dois componentes curriculares, que são a língua portuguesa e a matemática. Hoje as nossas atividades estão direcionadas para o caderno, tá? Todos vocês têm caderno, então pega o seu caderno e vamos trabalhar, tudo bem? Vamos começar a nossa aula com a língua portuguesa. Crianças, na atividade de ontem, já iniciamos o uso da pontuação. A pontuação, ela traz aí os nossos sentimentos, emoções e anseios para as nossas produções escritas, para os textos, né? São os sinais gráficos no texto, tudo bem? Então, nós sabemos que tem diversas pontuações, né? A pontuação é o emprego de sinais gráficos que auxiliam a compreensão da leitura. Dentro dos sinais gráficos, a professora fez uma lista aqui, tá? Com alguns deles que vocês já viram também no livro, ok? Você vai precisar copiar essa parte? Não. A primeira parte da aula é o momento de leitura, tudo bem? Então, você vai fazer a leitura destes sinais de pontuação que estão sendo explicados aqui no começo da aula, tá? Vamos lá? Faça a sua leitura, dá uma pausa no vídeo. Faça a sua leitura com bastante atenção, tudo bem? Depois que você se colocou, observou a diferença de cada um, você vai registrar as respostas dos exercícios no caderno, tudo bem? Então, aqui no exercício 1, é um exercício de relacionar. Você vai ligar as letras à coluna do lado, tá? Então, eu tenho o nome dos sinais gráficos e o que cada um indica dentro de um texto. Por exemplo, lá na letra A, eu tenho o sinal gráfico feito e o nome dele, as aspas. O que as aspas representam em um texto? Você vai procurar aqui na coluna aquilo que representa o que as aspas, você vai colocar a letra A, tudo bem? O resto agora é com você. Se você esqueceu, leia aqui em cima, tudo bem? Legal. Exercício 1, relacionar. Agora, vamos para o número 2. O número 2, crianças, é necessária a escrita. Você vai copiar novamente este texto, porque alguns mosquitos são transmissores de doenças. E aí? O texto está completamente despontuado, tá? Então, a gente não consegue compreender um texto assim. O que você vai fazer? Ler e colocar a pontuação necessária. Qual emprego de pontuação se faz necessário nos momentos que aparecem os números, tá? Se você tiver dúvidas, leia novamente essa tabela aqui da pontuação, que explica para você o que cada sinal gráfico desempenha. Tudo bem? Letra bem bonita, respeite os parágrafos. Tá legal? Então, escreva no seu caderno. E aí, você vai completar com a pontuação adequada, tá bom? No exercício 3, você vai pontuar as frases abaixo, olha lá. De acordo com os sentidos indicados entre parênteses. Aqui ele já está dizendo para você, é só você, através deste sentido, ver qual sinal você vai colocar. Por exemplo, lá na letra E. Maribel não tinha medo de Pluft. É uma negativa. Que ponto que eu uso quando eu tenho uma frase negativa? Lá na letra B, que está aparecendo assim. A mãe de Pluft também é fantasma. Está dizendo para você que é uma pergunta. Qual sinal da pontuação você vai colocar?
Este está bem tranquilo, né, crianças? Depois eu tenho o exercício 4. Observe a cena das personagens da Turma da Mônica e escreva o que se pede. Então, você vai analisar a cena, tá? E vai escrever as frases de acordo com o que se pede. Olha só, letra A. Escreva uma frase afirmativa com ponto final, olhando para esta frase, né? Uma frase afirmativa aqui já poderia ser: Magali derrubou o lixo no chão. Eu estou afirmando, tá? Coloco o ponto final. Esse é só um exemplo, tudo bem? Na número 5, você vai reescrever as frases e coloque vírgula quando necessário. Que frases? As frases que estão vindo abaixo. Então, você vai fazer a leitura e vai lembrar aqui, ó, a vírgula, como nós trabalhamos ontem, ela tem alguns empregos, né? Ó, ela é usada para separar os nomes de uma relação, separar palavras que indicam um chamamento, né? Vou falar o nome de alguém, depois vou chamar, eu coloco uma vírgula. Separar os lugares das datas, por exemplo, Mogi das Cruzes, a data de hoje. Então, observe, dentro deste caso aqui, no número 5, quando você deve usar a vírgula. Tudo bem? É para que você compreenda em quais momentos eu devo fazer o uso da vírgula. Tá legal? Muito bom. Português, vamos fechar no exercício número 5, escrevendo no caderno, letra caprichada, tá legal? Depois, nós iremos para matemática. A matemática, crianças, nós iremos trabalhar com a geometria espacial, tudo bem? Quando eu tenho altura, 1, comprimento, 2 e profundidade. Então, eu tenho 3 dimensões, por isso eu chamo de tridimensional, né? Não tem nada achatado na geometria espacial. Tá legal? Nós vamos trabalhar hoje especialmente com prismas e pirâmides. Tudo bem para vocês o que é prismas e pirâmides? Nós vamos então analisar aqui na primeira explanação da aula. Precisa copiar no caderno? Não, tá bom? Precisa ler. Se necessário, leia mais de uma vez, para que esses conceitos fiquem, você se aproprie desses conceitos da geometria. Então, vamos lá, ó. As pirâmides são poliedros que possuem uma única base e cujas faces laterais são formadas por triângulos. Crianças, as pirâmides, elas são bem fáceis de identificar, tá? Sempre vai ter apenas uma base. Então, olha aqui embaixo. Eu tenho uma pirâmide rosa, uma laranja e uma amarela. Percebam que todas têm apenas uma base. Lá em cima, eu tenho o bico da pirâmide, né? Então, a gente identifica sempre a pirâmide olhando para esse cume, né? Que é onde as arestas se encontram, tudo bem? Então, pirâmides apenas uma base. Como que eu classifico as pirâmides? De acordo com o tipo da base. Por exemplo, essa primeira pirâmide que nós estamos vendo aí no nosso desenho, que tem essa cor rosa, roxa, né? Como que é a base? Que formato ela tem? É uma pirâmide e tem a base de um triângulo, né? Então, vou chamar de pirâmide de base triangular. Legal? Vamos agora para a segunda pirâmide. Nós temos o cume, né? Lá em cima. E temos uma base, então é uma pirâmide. Como que é o formato da base dessa pirâmide laranja? Fala aí para mim. É um quadrado, então essa é uma pirâmide de base quadrada. Tudo bem? Sempre que eu quiser saber que tipo de pirâmide, eu tenho que ver qual é o formato da base dessa pirâmide, tá? E quando não for quadrado nem triângulo, aí eu preciso contar quantos ladinhos tem para eu dizer que tipo de poliedro é aquele, para eu chamar aquela pirâmide. Tudo bem?
Agora, vamos lá para os prismas. Prismas são poliedros que possuem duas bases que são polígonos iguais. Dê uma olhadinha aqui, ó, a geladeirinha da minha filha, tá? Isso aqui, crianças, é um paralelepípedo, que também é conhecido como prisma retangular. Olha só, então o nosso exercício está dizendo que os prismas são poliedros que possuem duas bases que são polígonos iguais. Vamos olhar a base aqui da geladeira, ó, a parte de cima e a parte de baixo. Não são iguais? Então, as bases dos prismas, crianças, sempre são iguais, congruentes. A gente usa esse termo na geografia, que quer dizer exato, idêntico. Olha lá, então em cima é igual embaixo. Tudo bem? Então, as bases são congruentes nos prismas. Legal? Continuando, essas bases são ligadas por paralelogramos, que chamamos de faces laterais. Olha aqui as faces laterais. Onde está a porta, o ladinho da geladeira. Tudo bem? Olha lá, a parte de trás da geladeira. Então, isso aqui são as faces laterais. Eu posso falar também, por exemplo, de uma caixa de uma pomadinha. Olha lá. Isso aqui é um prisma? Sim. Vamos olhar as bases? Olha aqui. A base de cima e a base de baixo. São iguais? Sim. Então, são bases congruentes. Olha lá, igualzinho, né? Então, eu posso chamar isso aqui de prisma, tudo bem? Olhe as faces laterais, tá? Legal. Agora, aqui embaixo, vamos observar que nós temos alguns prismas. Olhe as cores. Eu começo com verde, que tem... Olha a base desse prisma verde. Que forma ela tem? Não é um triângulo? Então, você vai chamar de prisma de base triangular. Tudo bem? Na azul, vamos ver este prisma. Olha a base de cima e a base de baixo, não é igual? Então, é um prisma. Observa a diferença da pirâmide. Aqui eu tenho duas bases, tá? Iguais. Vamos contar quantos lados tem este poliedro que está fechando essa figura. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 lados. Então, é o pentágono, né? Então, aqui é um prisma de base pentagonal. Conseguem compreender como que a gente vai classificando os prismas? É dessa forma, tá bom, meus amores? Agora, nós vamos analisar as faces, vértices e arestas que compõem essas figuras espaciais. Não vai ficar difícil, crianças, é só prestar bastante atenção. Porque tem aluno que quando ouve falar da geometria espacial dá até arrepio, mas não precisa, tá? Observe os desenhos. Então, olha lá. De vermelhinho eu tenho a face. Então, aqui, ó, a frente da minha caixa de remédio é a face. Tudo bem? Onde que tá a minha aresta? Aqui, ó. Ó, onde eu tô passando a minha mão, é como se fosse aqui. A face, né? Eu tenho várias faces nessa caixa, não é mesmo? Inclusive, as bases são faces. Quando essas faces se encontram, eu tenho as arestas. Olha aqui, ó. Que é essa partezinha que eu tô passando o dedo, ó. Essa face se encontrou com essa. Então, tenho aresta. Olha lá no desenho, tá pintadinho de verde. Tá? Então, quando as faces se encontram, eu tenho aresta. Então, eu tenho a face aqui da geladeira, né? A porta. Tenho a face de trás. Quando aqui se encontrou, ó, a porta aqui com a parte lateral da geladeira, eu tenho as arestas. Tudo bem? E quando eu tenho os encontros dessas arestas, olha só, o encontro das arestas, eu formo a vértice, que é essa pontinha aqui, olha só. Essa linha
se encontrou com essa linha aqui embaixo, formou uma pontinha aqui, não formou? Esse encontro das arestas é a vértice. Olha aí na explicação que tá com um pontinho rosa. Então, a vértice é o encontro das arestas. Tudo bem? Então, no sólido, a gente pode analisar face, aresta, que é o encontro das faces, e vértices, que é o encontro das arestas. Então, agora você vai resolver os exercícios e responder no seu caderno, observando as figuras. Tem figura intrometida aí no exercício 1. Qual figura é intrometida aí e por quê? Tá? Observe com bastante atenção. Depois tem um menino aí que desmontou, né, um prisma. Aí você vai responder, tá? Quantas faces ele tem? Né? Essas faces são figuras planas ou não planas? Tudo bem? As faces sempre são planas, tá, crianças? Depois que você responder essa primeira folha, tem a outra folha também e tem a planificação. Observe lá no exercício 5, que eu tenho um sólido geométrico aberto e depois eu tenho fechadinho embaixo. Eu preciso identificar qual corresponde a qual aí. Como que eu faço isso? Se eu estou falando de pirâmide, eu só posso ter uma base, tá? Então, você vai contar quantos durex tem colado aí para montar essa pirâmide, que aí você vai saber essa base, que poliedro é esse, né? Quantos lados ele tem, aí você vai conseguir observar qual é essa pirâmide montada, está bem? Parece difícil às vezes, mas a gente precisa olhar com bastante atenção, com bastante cuidado, que vocês conseguem, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar. Continue se dedicando, estude bastante, não desista, você consegue. Um beijo, bons estudos!